Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, 6 crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Abençoar, palavra abençoada. Hoje falando um pouco sobre o assunto, voltando, tivemos aquela reunião especial abençoada, né, com a pastora Nadira, que foi uma bênção, e agora voltando aqui aos cultos com a gente, pastor Regi, para abençoar a sua mente. Você quer ter uma mente abençoada aí, sim ou não? Então nós vamos colocar essa fé em ação. Então fique conosco, porque nós vamos falar hoje sobre o poder que essa mente tem, porque às vezes a nossa mente ela está produzindo destruidor. Você já pensou a sua mente produzir o destruidor? Ou a sua mente pode produzir o abençoador. E às vezes as pessoas, né, não têm o entendimento e acabam que perdem muitas bênçãos porque a mente produziu o destruidor em suas vidas. Tem uma palavra aqui em Romanos capítulo 6, eu vou ler ela nessa tradução nossa, mas quando a gente lê ela na outra versão, você vai entender o que Deus hoje quer mostrar para você. Então ele diz assim, Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo aí, o Espírito de Deus, é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode o quê? O pode ser. Olha que coisa séria. Mas olhando aqui, a gente fala da carne, né? A gente não tem assim, a grosso modo, o entendimento que uma versão pode trazer para a gente. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho desejo da carne, né? Desejo de beber, fumar, se prostituir, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa de Cristo, sou uma pessoa, né, do Espírito Santo, né? E então eu não tenho, né, esse desejo da carne mais. Só que às vezes a pessoa não entende que tem uma tradução que vai falar de algo que vai mudar o jeito de você pensar. Olha essa tradução aqui, é a Nova Versão Transformadora. Veja essa versão aí. Coloca aí para eles aí, o ministro. Põe aí. Olha o que diz aí, Romanos 8, 6, na Nova Versão Transformadora. Pois, é o 6, você pôs o 6 aí? Isso, é esse mesmo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta o quê? Em morte, ou seja, destruição. Mas permitir que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, controle a mente, resulta em vida e paz, em bênção. Olha só que uma tradução mostra para nós algo muito mais além do que dizer, eu não tenho desejo de beber, fumar. Isso aí traz morte. Isso aí traz coisa ruim para a minha vida. Mas deixar a mente ser controlada pela carne, ou seja, pelo lado humano, traz morte. E às vezes a gente não está entendendo quanto a mente pode produzir o quê? Destruição, sofrimento na nossa vida. Como também ele está dizendo que a mente, sendo controlada pelo Espírito de Deus, ela vai trazer vida. E Jesus falou, eu vim para trazer o que para vocês? Vida e vida em abundância. E paz, né? Então você vê que ele traz a bênção. Mas quando está controlando a mente da pessoa. Olha que coisa séria. Olha agora o versículo seguinte, o versículo 7.
Pois a mentalidade da natureza humana sempre inimiga de quem? Sempre é inimiga de quem? Vixe. Então pensar fora do Espírito de Deus, a gente está produzindo destruidor, que é inimigo de quem? De Deus, que é o nosso próprio quê? Inimigo. Que quer destruir o ser humano, que não quer ver a pessoa prosperando. E quando o destruidor chega, acaba com a vida da pessoa. A pessoa não tem nada. Ele vai destruindo tudo, ele vai acabando com tudo. Olha que coisa séria, né? Então, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca vai obedecer. Então, se a gente não consagrar a nossa mente a Deus, a nossa mente não vai ser dirigida pelo Espírito de Deus, mas sim dirigida pelo destruidor. Olha que coisa séria. Está vendo como, às vezes, uma certa tradução abre para nós um grande entendimento. Às vezes você falava assim, não, eu não vou inclinar para as coisas da carne, você é doido? Eu vou beber, fumar? Isso aí não agrada a Deus, né? Eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Não, meu dinheiro agora é sagrado, diga amém? É bênção de Deus. Mas se a sua mente estiver produzindo o destruidor, ele vai atuar na sua vida econômica, ele vai atuar na sua vida financeira, ele vai atuar nas coisas suas. Está vendo? E muitos de nós não percebemos que a mente está produzindo aquilo ali. Olha que coisa séria. Agora, vem aqui comigo em 1 Coríntios capítulo 2, né? A gente deu aquela pausa lá por causa da reunião da pastora, mas eu introduzi assuntos novos também aqui hoje, porque Deus é bom. Deus, ele ajuda a gente a entender mais ainda. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do quê? Do Senhor, para que possa o quê? Instruir. Instruir quem? A nossa mente. Diga amém? A nossa mente tem que ser instruída pela mente de quem? Do abençoador. E não, a nossa mente não pode ser instruída pelo destruidor. A sua mente está sendo instruída por quem? Olha que coisa séria, você não toma conta disso aí. Pode ver. Quando você vai olhar para um cara que usa crack, é a mente dele que está gerando aquela vontade de viver aquela vida miserável, desgraçada, que acaba com a pessoa. Ali é o próprio Deus, leva a pessoa a se acabar. É a mente dele. Está gerando aquilo ali. Mas eu já vi pessoas e testemunho de pessoas que saiu dessa vida. Ué, o que levou essa pessoa a pensar diferente? A hora que ela pensou com a mente de quem? Do abençoador. Enquanto a pessoa não colocar na mente dela, eu vou sair, eu vou parar com isso, eu vou mudar minha vida, ela não consegue. Porque quem está produzindo a destruição dela está lá na mente dela. Mas a hora que ela pensar diferente, ela vai começar a produzir ao contrário daquilo. E aí é onde Deus age. Se a pessoa não querer pensar em sair dessa vida miserável, não adianta, ela não sai. Mas a hora que ela pensar, eu quero, Deus vai lá e ajuda ela. A mente dela muda. Se você pensar que você nasceu pobre e tem que viver assim, assim você vai ser. Mas tem muita gente que nasceu pobre e pensou em viver uma vida melhor, e hoje vive uma vida melhor.
Mas muitos que tinham uma vida boa começaram a pensar que qualquer hora podiam não ter mais essa vida e hoje não tem mais elas. Dizem por aí que a mente vazia é a oficina do quê? Do diabo. Se você não consagrar a sua vida a Deus, a sua mente vai ficando vazia de Deus. E aí começa a surgir pensamentos do destruidor. Quando, por exemplo, uma pessoa, às vezes, que já tem uma inclinação para um pensamento de medo, de doença, quando ela se sente mal, ela passa mal, ela sente uma certa dor, a mente dela começa a pensar em câncer, começa a pensar em coisa ruim. É assim que as coisas vão começar. E a pessoa não percebe, ela está dando brecha para o diabo. Mas tem gente que sempre está pensando e agindo sempre de acordo com a vontade de quem? Por quê? Porque ele conheceu a mente de quem? E conheceu a mente de quem? Do Senhor. Quando eu vim para a igreja, eu não tinha a mente do Senhor. Eu tinha a mente do mundo, a mente mundana, a mente do pecado. E só eu sei o que o diabo fez com a minha vida. Só eu sei o quanto eu sofri com essa mente diabólica, maligna, que eu deixei gerar na minha vida. Mas o dia que eu comecei a pensar com a mente de quem? Do Senhor, eu comecei a ver que as coisas começaram a fluir na minha vida, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a pensar diferente do mundo, pensar diferente das pessoas. E quem me instruiu a pensar assim? O Espírito de Deus. Porque até então eu tinha a mente humana. E a Bíblia fala que a mente humana é a sabedoria humana. A Bíblia diz que ela é maligna e diabólica. O cristão, ele nunca pensa em derrubar ninguém para pegar o cargo dele para se dar bem na vida. Mas a mente humana, maligna, sim. Estou nem aí, importante que eu consegui o que eu quero. E depois o prejuízo é grande. A Bíblia diz que a maldade da pessoa cairá sobre ela mesma. Então cedo ou mais tarde a maldade vai vir sobre ela. Porque ela fez maldade. Então ela pensou igual o destruidor. O destruidor pensa sempre em destruir e nunca construir. Por isso que ele chama-se destruidor. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Não existe demônio que constrói. Ele só destrói. Então, quando uma pessoa casada começa a pensar besteira do outro pelo qual é o seu cônjuge, o destruidor já está se formando. Aí vai surgir o problema. Porque você está construindo, está produzindo o destruidor na sua mente. Se todo dia você começar a pensar que qualquer hora você vai sofrer um acidente, você vai sofrer. O diabo está construindo essa ideia. Mas se todo dia você pensar em orar para Deus livrar você do mal, então com certeza sua mente já está confiando em Deus, tranquila, você sai, faz tudo que tem que fazer, você não tem problema com isso. Está vendo? Por isso que o mundo, ele quer dominar a nossa mente. O destruidor, ele quer dominar. Então ele quer produzir coisas na nossa cabeça. E quando as pessoas, muitas vezes, ficam tão perturbadas, elas veem coisas que não existem. Isso, quem gera isso aí? É a mente da pessoa. Ela vê coisa que não existe. Alguém olha para ela, ela já acha que aquela pessoa quer fazer o mal para ela. A mente dela cria isso. Ela olha para alguém, não, fulano não gosta de mim. Coitado, fulano nem tem maldade nenhuma com a pessoa. Mas a mente gera isso. Porque ela não está percebendo que no seu dia a dia, quem está gerando essas coisas é o destruidor.
Então, quando a pessoa está numa igreja, aceitou Jesus e ela não deixa ter a mente de Cristo, ela vai ter problema. Ela vai passar dentro da igreja a vida toda derrotada, fracassada. Por isso que muitos são envergonhados lá fora. As pessoas dizem, vai para a igreja, mas vive passando necessidade, vive endividado, não tem nada. Aí vai gerando mais ainda no coração dessas pessoas lá fora, que vir para a igreja é perda de tempo. Servir a Jesus é perda de tempo. O outro fala, eu bebo, eu fumo, eu faço o que bem entendo, nunca vou na igreja, eu tenho tudo que eu quero. E o crente? Às vezes fica revoltado, sai da igreja, porque eu vou na igreja e não tenho nada. Essa é a sua mente. Agora, o dia que você pensar com a mente do Senhor, você vai ter tudo que o Senhor tem para a sua vida. E digo mais, se você conseguir agradar tanto ao Senhor, Ele vai te dar coisa que você nem imagina ter. Ele vai te dar. Mas você tem que criar a sua mente de acordo com a vontade de Deus. Então ele está dizendo aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor, nós temos que conhecer, para que Ele instrua a nossa mente. Aí ele diz aqui, termina frisando aqui, mas nós temos o quê? Falar uma coisa, ter eu tenho a mente de Cristo. Aí chega no trabalho, fica falando mal do patrão, fica falando mal do serviço. Que mente é essa? Mente do destruidor. A Bíblia fala, abençoar e não amaldiçoar. Você está falando mal do seu próprio patrão, daquele que Deus precisa manter ele bem para poder pagar o seu salário, senão ele te manda embora. Mas a pessoa tem a mente do diabo, a mente do mundo. Ela pensa, não é que ela queira pensar, é que o diabo instrui a mente da pessoa a pensar assim. Nós temos que ter a mente do abençoador. A gente tem que gerar na nossa mente aquilo que realmente Deus quer gerar em nossa vida. Aí a pessoa põe lá na mente dela, gera na mente dela a empresa, o negócio dela. Ela vai para... Quando ela começa, então, a fazer aquilo, tornar realidade, o destruidor já começa na mente dela. Tem despesa. Tem que pagar imposto. É isso, é aquilo. Aí vem a crise financeira. Vem catástrofe. Aí a gasolina aumenta, as coisas aumentam, e a mente da pessoa começa a ficar com medo, preocupada, começa só a pensar, meu Deus, eu tenho que resolver esse problema, e agora não tem dinheiro, eu não estou vendendo, eu não estou conseguindo. Quem está gerando isso na mente dela? É o Senhor? É o destruidor, ela não está percebendo. Ela não está percebendo. Aí ela vai gerando isso, daqui a pouco ela vai gerando medo, ansiedade, aflição, preocupação, daqui a pouco ela gera um nervosismo que ela não sabe mal o que fazer. E aí a mente fica perturbada, ao ponto da pessoa perder até a cabeça e fazer loucuras, tomar decisões erradas. Por quê? Porque ela não percebeu que a mente dela que está produzindo tudo isso. Está vendo? Aí a pessoa não consagra a vida dela a Deus, ela não busca instruir a mente dela com as coisas de Deus, o diabo vai produzir. Ou há de ser um, ou há de ser outro. Pode estar na igreja, pode estar no púlpito, pode estar na obra. Ou a mente está gerando medo ou confiança. Ou a mente está gerando preocupação, ou está gerando confiança em Deus. Depende de como você está. Se você não gosta de orar, meus pêsames. Como que você vai gerar uma mente saudável? Você não ora. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, meus pêsames, você não gera a mente de Cristo em você. Eu lembro uma vez que uma irmã falou assim, ela falou que nunca vinha na reunião segunda-feira.
Ah, porque eu vou no domingo da igreja. Olha a mentalidade desse povo. Tem gente desempregado, passando, às vezes, aperto financeiro. Ah, mas quer ficar lá assistindo novela, porcaria. Ah, não, estou cansado, já fui domingo na igreja. Deus abençoe, as pessoas não querem buscar Deus. Quem busca o Senhor de nada, mas não quer. Tem que buscar. E ela disse depois assim, ela falou, pastor, até que um dia o Senhor falou uma coisa no domingo, e eu me despertei. E eu comecei a vir na segunda-feira. Pastor, minha vida prosperou. Eu falei, por que prosperou? Se a senhora já era da igreja, é dizimista, é ofertante, e a senhora não prosperar. Por quê, pastor? Porque eu pensava tudo ao contrário da vontade de Deus. Pastor, eu comecei a pensar diferente. Até as pessoas onde eu trabalho falavam assim, é gozado, você mudou. Antigamente você pensava desse jeito, agora você está pensando de outra. Ela falou, porque agora eu estou tendo a mente realmente de Cristo. Ela pensava igual aos outros, igual aqueles que têm a mente do mundo, igual aqueles que pensam, igual quando eu entrei na Fiorella, que um dia eu conversando com o encarregado, ele falou assim, olha, graças a Deus, que algumas pessoas foram mandadas embora dessa empresa. Eram pessoas que prejudicavam a empresa. Sabe o que pessoas faziam? Ele falou para mim. Elas iam trabalhar, quando elas não queriam trabalhar, o que elas faziam? Elas fingiam que iam limpar a máquina e cortava fio. Daqui a pouco estourava, a máquina parava. Até achar esse fio abençoado que arrebentou, eles faziam um jeito que não parecia que cortaram, parecia que arrebentou. A máquina ficava parada, até que descobriram um dia. Olha a mentalidade de um pai de família. Olha a mentalidade de uma mãe de família. Ou de um jovem que quer começar a sua vida. Pensar desse jeito. Pensar em prejudicar uma empresa. Uma máquina parada, quanto de prejuízo é para uma empresa? Atrasa a produção, o cliente pode ficar chateado, pode dizer eu não quero mais, porque você sempre está dando problema nas máquinas. Olha que a pessoa não pensa nessas coisas. Porque ela tem a mente do destruidor. Pode ver, essas pessoas não têm nada na vida. E tudo que consegue, de uma hora para outra, se acaba. É como diz assim, né? Fala um ditado, que o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Quando você serve Jesus, Deus dá com as duas, só espera gratidão e honra. Diga amém, igreja? E ainda que a pessoa desonre ele, não seja grata a ele, não torne a ele o que é dele, ele não vai lá tirar da pessoa. Mas aí ela fica sem o abençoador, aí ela está por conta. Aí o diabo vai lá na frente e tira. Então, você vê a mente das pessoas. Mas quando eu aprendi a ter a mente de Cristo, eu levei a Fiorella a prosperar. No entanto, que eu já falei aqui em algumas reuniões minhas, que a minha foto foi espalhada na fábrica toda. E estava escrito lá, honra ao mérito, por uma pessoa que mudou a história da empresa. Porque ela tinha muitas perdas de materiais absurdos, e ninguém conseguia resolver esse problema. Até que o meu gerente chegou para mim e falou assim, eu quero que você resolva. Eu quase olhei para ele e falei assim na hora, poxa, eu sou apenas um funcionário que faço a qualidade do produto. Eu não sou um engenheiro, eu não sou um gerente, eu não sou formado para resolver problema. Eu entrei aqui para apenas fazer a qualidade do produto. Mas por que eu não falei? Porque eu tenho a mente de Cristo de querer crescer na vida. E ser alguém importante na vida. Então Deus dá as oportunidades. E a gente tem que ter a mente. A mente de querer falar assim, bom, se estão confiando isso na minha mão, eu vou honrar. Eu vou honrar. E fui. Falei para ele, tá bom. Pode deixar que eu vou conseguir resolver isso aí. O que eu fiz? Como todo cristão tem a mente de Cristo, primeira coisa que eu fui fazer é o quê? Fui orar, fui consagrar minha vida a Deus, aquele propósito, coloquei diante de Deus. Falei, Deus, foi me dado esse desafio, foi me dada essa missão, Senhor.
Agora eu preciso que o Senhor me dê um espírito de sabedoria, de inteligência, de revelação, ilumina os meus olhos, meu entendimento. Eu preciso pensar o que eu vou fazer para poder o quê? Chegar a um resultado. Aí o destruidor já vem com o pensamento dele. Você não vai conseguir. Aí já vem aquele momento em que o chefe já chega, e aí, já começou? Já oprime você. E aí você já começa. Ai, porque estão cobrando eu? Ai, por que eu fui pegar? Ai, por que eu fui falar? Ó, isso é a mente do destruidor, perturbando você. Mas quando você tem a mente de Cristo, você já tem ali a sua mente consagrada, ou seja, você está consagrando a tua vida a Deus. Deus começa a falar, faz assim, vem na sua mente. Surge a ideia, parece que abre um caminho. Nossa, eu vou fazer isso aqui. Aí, observei tudo, na hora veio na minha mente, ó, eita Deus tremendo, diga amém? Na minha mente veio assim, ó, cada um, ou seja, cada turno, está fazendo e colhendo amostras diferentes, resultados diferentes. Porque cada um colhia a amostra como achava melhor, e não como um padrão. Está vendo? Aí na hora veio no meu pensamento, peraí, já sei. Eu vou fazer 3 amostras em 3 coisas diferentes. Então quando o carrinho chegar aqui, eu colho a amostra aqui. Quando o carrinho estiver no meio, eu colho aqui. Quando ele estiver do outro lado, eu colho aqui. Eu quero saber, tem que dar igual. Não deu, deu tudo diferente. Eu falei, bom, se eu estou no turno da manhã, eu colho aqui, meu resultado é 1. O cara chega na tarde, está rodando o mesmo material. Ele colhe no meio, dá resultado diferente, ele muda tudo. Aí chega o cara da noite, mesmo material, ele colhe aqui, o carrinho desse lado. O que dá? Outro resultado. Quando eu chego de manhã com o mesmo material, está tudo torto. Eu não consigo. Aí é muito material jogado fora. Descontrola tudo, um descontrolou, porque não, o cara da manhã estava errado, mas rodou certinho de manhã. Mas eu cheguei, estava tudo torto, estava tudo errado. Aí nessa, até ele consertar do jeito dele, já perdi um monte de material. Em 1 hora, era 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 jogado fora. Isso é bom para uma empresa? Imagina no mês. Você tem uma ideia que a perda era tão grande, que uma vez o pessoal do bairro denunciou a empresa, porque tinha vez que tinha que tacar fogo em tudo naquilo ali, porque era perda, era desperdício, não tinha como mandar para cliente, tinha que fazer. Aí chegava tipo 3 horas da manhã, eles iam lá e empilhavam tudo lá no pasto lá e botavam fogo, para queimar tudo. Não tinha como jogar fora. Aí aquela cinza todinha. Ai, as mulheradas que deixavam a roupa no varal. Quando ela acordava, aquilo lá estava uma beleza. Aí lá vai o povo lá denunciar a empresa. Aí vinha, multavam a empresa. Era coisa séria. Precisou chegar alguém lá que tem a mente de Cristo para resolver o problema. Por isso que eu aprendi uma coisa na obra. Eu não levo problema para o meu pastor, eu resolvo o problema. Porque eu tenho a mente para resolver as coisas. Deus nos deu essa mente. Se a gente só arruma problema, mais problema do que já tem, então não tem a mente de Deus. Porque tem gente que é assim. Eu sou de Deus, mas onde ele chega ele arruma problema. Ou ele piora a situação. Diga, Deus me livre. Que mente é essa de Deus? Esse não é o de Jesus, não. Mas tem gente que não, se consagra, ora. Quando você vê, irmão, pastor, está tranquilo, resolvi. Nossa, irmão, que sabedoria, que inteligência, é a mesma coisa. É o cliente que vai ver isso em você, é o patrão que vai ver isso em você. Mas não sou pago para isso. Olha a mente de um idiota que não quer crescer na vida. Do demônio. Aí o patrão vê o outro, faz isso aqui para mim. Sim, senhor, vou lá fazer. Mas você não ganha para isso. E daí? Ele pediu, eu estou fazendo. Aí vem uma promoção, o patrão vai pensar em quem? No primeiro ou no segundo? No segundo. Que pediu e foi fazer, porque ele não está ali para fazer por dinheiro. Ele está ali para fazer. Mas tem gente que tem a mente de Cristo, só pensa no dinheiro. E a raiz do mal é o quê? Pensamento ligado ao amor ao dinheiro.
Você tem que aprender a amar a sua profissão, que você faz na vida. Não por dinheiro. Essa é a mentalidade do mundo. O mundo pensa em ter um emprego por causa do dinheiro. Nós temos que pensar que trabalhar é um dom de... Então eu tenho que ter essa mente, eu quero trabalhar, só isso. E as demais coisas vos serão o quê? Sentadas. Diga amém? Nós não podemos ter a mente do inimigo sendo criada em nossas mentes. Porque ela vai produzir a nossa destruição. Quem está entendendo? Olha o que diz aqui, vamos lá, Jó. Peguei o Jó porque é algo que me chamou a atenção dentro desse assunto. Por mais que muitos conheçam a história, entendem um pouco, mas é bom a gente ler. Ler significa meditar nas Escrituras. Quando você lê Bíblia, quando você medita, a sua mente começa a mudar. Sim ou não? Então você vai tendo a mente de Deus. Então Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Quando você acha aí, eu vou tomar água. Jó capítulo 1. Achou aí, gente? E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do quê? Do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas jumentas. E era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior do que todos os do Oriente. Ele devia ser um sheik, digamos assim, né? Cara bilionário, né? Trilionário, sei lá quanto pode falar desse Jó. Homem, mas peraí, pastor, ninguém nasce rico, verdade, né? Verdade ou mentira? Ninguém nasce rico. Não, mas o cara nasceu na família dele, o pai dele era bilionário, ele é rico. Não sei, se o pai dele não deixar herança para ele, não é rico, não. Só se o pai deixar, é ou não é? Então, mas esse homem, então, não começou a vida rica, maior do que todos os do Oriente. O Jó, ele tinha uma mente que o abençoava. Sim, a mente do abençoador. Levou esse homem a ser um homem próspero, um homem que se tornou o maior do Oriente. Se alguém quer se tornar grande, ele pensa como? Será que você quer ser essa pessoa? Às vezes você se contenta com o que você é e o que você tem. Então a sua mente destruiu seu crescimento. O destruidor já destruiu. Você não vai passar daí. Mas quando você fala, não, eu posso, eu quero. Não para a minha soberba, não para mim me desviar de Deus, mas para a glória do Senhor, diga amém? Então você vai pensar grande e vai ter a mente de alguém que quer ser grande. Eu cansei de ver isso aí na igreja. Não, pastor, porque eu montei meu negócio, eu vou crescer, eu vou ser a maior coluna da igreja, eu vou pagar aluguel sozinho. Até hoje estou procurando alguém que falou isso aí e conseguiu fazer. Falar é uma coisa, mas a pessoa não pensa como realmente ela falou. Ela só falou. Mas quando ela começa a fazer a coisa acontecer, o destruidor entra. A mente do Satanás entra. E daqui a pouco começa a pessoa a não crescer mais. Ela melhora um pouquinho a vida, comprou um carro, tem o dinheiro, consegue viajar, acabou. Não sou mais a coluna da igreja. Não quero ser mais grande. Consegui o que eu quero. Prestou atenção? O destruidor destruiu a prosperidade da pessoa. Deus tinha muito mais para dar para ela. Mas ela já pensou errado. Está vendo? Então, quando a pessoa começa a prosperar, o destruidor começa a colocar coisa na cabeça da pessoa. Ai, meu Deus,
O que vão falar se eu der um dízimo de 10 mil na igreja? Mas quando você dava um dízimo de 100 reais, que ganhava nem um salário mínimo, ai meu Deus, eu vou crescer, eu vou dar um dízimo maior. Ó, você pensou, começou a crescer. Mas começa a crescer, aí o valor que você tem que devolver a Deus começa a te preocupar. O que as pessoas vão falar? Mas você nem pensou não? De 1.000 você foi para 100 mil? Olha que benção. Quem dera, pastor, eu chegar a 100 mil atualmente como está. Mas a mente de Cristo diz que nós temos que chamar a existência daquilo que não existe como se já existisse. Diga amém, igreja? Então, peraí. Então eu tenho que pensar coisa grande. Ainda que eu não me tornei grande. Mas o meu pensamento tem que ser o mesmo do Senhor. Por isso que muita gente na igreja, a vida financeira é sempre amarrada. É sempre a mesmice, não passa daquilo. Porque as pessoas já criou a mente, tá bom, me contenta, eu tenho 10 anos de empresa, ganho 2 mil por mês, estou pagando minhas contas, estou estabilizado, tá bom. Você poderia estar ganhando 5 mil, chegar a um cargo maior. Quando eu vejo aquele testemunho da senhorinha, que quando ela se aposentou, ela botou na mente dela, eu vou abrir um restaurante e vou crescer. Os filhos chegaram, não mãe, que isso, para com isso. Poxa, você trabalhou a vida toda, agora que você aposentou, você vai abrir um restaurante. Porque a minha igreja precisa pregar o evangelho. A minha aposentadoria é muito pouco para ajudar a obra de Deus. Tem muitos aqui que não querem ter essa mente. Mas ela teve. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma mega empresária. Restaurante rebentou. Sabe por quê? Tem a mente do Senhor. Fala em dinheiro na igreja. Seu coração fica com medo. Fala de dinheiro lá fora. Vai, trouxa, dá dinheiro para o pastor. E a sua mente trava. Está vendo? Por isso que muitos não crescem dentro da igreja. Não prospera por causa disso. O destruidor já destruiu o crescimento da pessoa. Pega essa palavra, o destruidor destruiu o seu crescimento. Você ia crescer, mas não cresce mais. Porque o destruidor destruiu. A algum momento ele entrou na sua mente e destruiu. E eu já vi gente assim. Empolgado para querer crescer, prosperar, ser uma pessoa bem-sucedida, do nada a pessoa para. Do nada você vê a pessoa parar, não tem mais aquela vontade de crescer. Então quem destruiu esse desejo? Quem destruiu? Foi Deus? Porque a Bíblia fala bem claro aqui, ó. Eu estou lendo aqui, é isso que eu estou entendendo. De maneira que esse homem era maior do que todos no quê? Maior do que todos. Espera aí. Então, alguém pôs na cabeça e disse, eu vou ser o maior de todos. Quem colocou na cabeça? Jó. Jó pôs na cabeça, na mente dele. Ele conheceu a mente do Senhor. Agora o cara tinha empregados, vivia uma vida boa, tranquila, sossegada, tinha do bom e do melhor, porque era um homem que colocou na mente que ele ia ser o maior do quê? De todos. Quem conheceu a mente do Senhor para instruir a pessoa a ser maior do que todos? Senão o abençoador. Diga amém? Se você for ver hoje, a grosso modo, quem ocupa as melhores posições, os melhores cargos, os melhores salários hoje, sabe quem é? O ímpio, o pecador. Não são o povo de Deus. Quem ocupava a terra prometida e comia do melhor da terra? Quem era? Quem era? Os filisteus, os inimigos. E o povo de Deus no Egito sofrendo. E dos cabeçudos ainda, orelhudo, muitos deles, quando Deus tirou eles de lá, ainda reclamaram, murmuraram. Mas 2 que tiveram a mente de Cristo, a mente do Senhor, Josué e Caleb, esses entraram na terra e deram para sua família o melhor da terra. Porque pensaram diferente dos outros. Está vendo?
quando eu conheci a mente de Cristo, eu comecei a pensar diferente. E eu comecei a observar. Eu sou muito observador, ficava observando os crentes. Eu ficava observando, falei, meu Deus, por que eles estão na igreja mais tempo que eu, Senhor? E vivem desempregados, vivem com problema financeiro. E o teu servo sempre contando testemunhos, sempre sendo abençoado, sempre prosperando. Eu falei, Deus, por quê? Porque uma coisa é você ter a instrução e você viver na instrução de Deus. Outra coisa é você querer a instrução de Deus e o pastor falar assim, você vai ser grande, e você dizer, amém, glória a Deus. Você saiu daqui, você não pensa desse jeito. Porque o mundo lá fora te faz pensar diferente. Olha aí o salário mínimo, olha aí as coisas como está cara, olha aí a economia, olha aí os bilhões de desempregados. Como que eu vou ser grande no meio dessa multidão? Ele fala aqui que ele foi maior do que todos. Ou será que naquela época não existia problemas? Desde quando criou o homem e o diabo apareceu, o mundo começou a ter problema. Diga amém, igreja. Aí Jesus vem para resolver o problema. E ainda a gente é teimoso de não querer honrar o nome do Senhor. Tem gente que luta contra as coisas de Deus. O dia que Deus falou para mim, você vai deixar o seu emprego, vai deixar o seu apartamento e você vai ser pastor, eu não falei nada para Deus. Não, Deus, mas peraí, poxa, Senhor, o Senhor não perguntou se eu queria. Não quero saber se eu quero fazer a vontade de Deus. Tem gente aqui lutando contra a vontade de Deus, está amarrando sua vida. Esse é o pensamento do destruidor. Não obedece, não faz, não põe na mente a vontade de Deus. E você trava. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. O problema é seu. Lá na frente você vai sofrer. Lá na frente você vai ver o quanto foi triste você não pensar em fazer a vontade de Deus. Porque o destruidor põe na nossa mente em não fazer a vontade de quem? De Deus, gente. A gente precisa ter a mente de Deus. O Jó teve a mente do Senhor. O Senhor instruiu ele, o que ele fazer, como ele fazer para ele crescer, prosperar, ser uma pessoa bem-sucedida. Diga glória a Deus. Na lei de Deus, na vontade de Deus, ninguém pode casar sem antes ter uma vida financeira estável. Mas hoje não, hoje nem emprego tem, já quer casar, quer ter filho. Misericórdia. Verdade ou mentira? Não tem nem onde morar, mas não, quero casar, eu quero ter filho. Mas a vontade de Deus, primeiro é a pessoa ter uma fonte de renda. Como que um rapaz vai casar, vai tirar a moça de dentro da casa do pai dela, que o pai dela sustenta ela, dá comida, tudo, para fazer ela ficar morando debaixo de uma ponte? Ai, eu te amo. Que amor é esse, desgraçado? É esse que tira a pessoa de um conforto, de uma prosperidade, e joga a pessoa debaixo de uma ponte? Isso não é a mente de Deus. Aí você fala para o jovem, estuda, vai lá, trabalha. Não. O jovem com 12 anos, 13 anos quer namorar, quer beijar, quer fazer filho. E depois quer que o pai e a mãe sustente ainda. Essa é a mente do demônio que está entrando. Por isso que eles queriam colocar essa desgraça aí nas escolas. Para acabar com a mente das crianças. Criança pensar em sexo fora da idade. É isso que eles querem. É a mente de Satanás entrando aonde? Na mente das pessoas. E vai destruir a vida delas. Coisa séria. Quando eu cheguei na outra igreja, uns jovens lá, 13. Pastor, então, é que eu queria que o senhor consagrasse. Não, quantos anos tem? 14, 13. Ah, não, vai dormir. Consagro não, sai fora. Você é criança. Saíram da igreja. Mas pastor, você é louco? Não sou louco. Eu não quero ser conivente com o pecado. Com coisas erradas, para depois eu pagar o preço. Vai lá e fala a verdade para eles. Não fala. A pessoa tem medo de falar a verdade. O dia que você tiver medo de falar a verdade na frente de uma pessoa, você pecou contra o Senhor. Porque o Senhor não vai admitir que você seja conivente com coisas erradas. Você tem que falar a verdade. Não, a palavra de Deus diz isso. A instruir os que deu ouvido.
Glória a Deus. Terminou faculdade, apartamento, ó, passou, casei, tenho meu apartamento, tenho um bom salário, tudo. Está aí a resposta. Quando você tem a mente de Deus, as coisas de Deus acontecem do jeito que Deus fez. É a mente de Deus. Mas tem gente que está na igreja e não quer ter a mente do Senhor. A gente tem um problema sério dentro da igreja. Qual é o maior problema? Não seja feita a tua vontade, mas a minha. Esse é um problema sério. Isso é a mente do diabo. Nós não viemos para Jesus, para a igreja, para ter a mente nossa, as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Isso é a pior coisa que uma pessoa faz. É melhor não aceitar Jesus. É melhor não querer Jesus na sua vida. Jesus fala sobre isso. Se for para aceitar Ele, para viver do seu jeito, é pior. Melhor que ficasse no mundo do que você aceitar Ele para viver fora da vontade dEle. Então, o que eu aprendi com o Senhor é não sofrer mais. Diga amém, igreja. É querer uma vida diferente. É isso que eu comecei a entender. Que Cristo, Ele tem um pensamento totalmente diferente do ser humano e do mundo. Vamos lembrar, o mundo jaz de quem? Então, quem que conduz a mente dessas pessoas no mundo? O maligno. E o ser humano, ele já não tem capacidade, sem a natureza de Deus, pensar de acordo com a vontade de Deus. Pode ver que a Eva, cabeçuda, e depois o oreiudo do Adão, piorou a coisa. Aí lascou tudo de vez. Porque na hora que a serpente vai falar para Eva, mas não é bem assim que Deus falou. Ela, como assim? Não, mas Deus falou assim. Não, não foi bem assim. Deixa eu fazer você entender direito. Deus não quer que você coma esse fruto dessa árvore, porque o dia que você comer o fruto da árvore, você vai ser como Deus, você vai entender a ciência do bem e do mal. Mas Deus falou que se eu comer, eu morro. Não, você não entendeu. Olha, o diabo botou na mente dela o quê? A desgraça. Ela vai e come. Morreu? Não. Aí ela chega para Adão, o oreiudo também, em vez de botar a mulher no lugar. Não, eu prefiro honrar a minha família do que a Deus. Vai, cai igual a Adão. Porque se ele tivesse falado, não, peraí, Eva, você está errada. Acima de você, Eva, o meu amor é por Deus. Diga amém. Às vezes as pessoas não têm essa mentalidade de pôr Deus em primeiro, e aí onde não vai, a vida não vai para frente. Trava tudo. Se Deus não for a vontade dele, não for a primeira na nossa vida, tudo que você quiser de Deus, Deus não te dá. Ele conhece você e sabe que ele sempre está em segundo lugar. Então ele já sabe que você não tem a mente dele. Porque a mente dele, ele está em primeiro, sempre. Então Adão vai lá e coloca a esposa em primeiro lugar. A Bíblia fala que uma vez que você aceita Jesus, você não tem que mais dar ouvido ao mundo e a ninguém, somente a quem? Somente a quem? E o que a gente faz na igreja? Deus fala, a gente não ouve. Mas se um amigo falar, um parente falar, se alguém falar, se o mundo falar, a gente está dando ouvido. Essa é a mentalidade de igrejas, que eu estou falando igreja, que somos nós, que servimos a Deus derrotados. Aí o mundo olha e vê, olha lá, vai para a igreja, ai, nossa, vai todo culto, mas vive cheio de problema. Olha lá, já vai de novo para a igreja. Amanhã vai pedir R$10 emprestado. Está vendo? Mas por quê? Porque a gente vem para a igreja, Deus introduz a vontade dele na nossa mente, a gente pega, joga fora e a mente do Satanás entra e a gente continua a mesma coisa. A mentalidade de pessoas é igual do povo do Egito, ficar rodando no deserto até morrer. Essa foi a mente deles. Deus nos trouxe aqui para matar a gente e morreram mesmo. Mas não foi Deus que matou ele, foi a mente deles. Pensaram assim. E assim Satanás falou, então eu tenho direito sobre todos eles.
E aconteceu. A sua mente está criando o destruidor ou está criando o abençoador. Os dois não ficam juntos. Não fica. Não tem como metade aqui, ó. Metade para cá é do abençoador, pastor. Metade daqui é do destruidor. Não tem esse negócio. Ou a mente pensa segundo a vontade do abençoador, ou a mente já está pensando segundo a vontade do destruidor. Mas vamos aqui mais para frente para a gente entender o texto aqui correr. Agora presta atenção. Olha o 4. E iam seus filhos se faziam banquetes em sua casa, em casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó o quê? Enquanto Jó não tinha filho, a mente dele estava tranquila, sossegado. Aí prosperava. Daqui a pouco tinha mais dinheiro. Daqui a pouco ele tinha mais. Né? Mas parece que depois que Jó começa a ter filho, o que acontece? A mente dele começa a ficar o quê? Preocupada. Porque meus filhos estão fazendo isso, que está aqui, para cá. Ó, tá vendo? Quando você começa a prosperar, o diabo vai criar situações na sua mente para você começar a ficar com a mente agitada, preocupada. Está vendo? Está vendo? Aí você acabou de conseguir um emprego, aí vem o coronavírus, vai fechar tudo. Ai, meu Deus, e agora? Ó, sua mente já ficou agitada, preocupada. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Essa é a mente de quem confia em Deus. Ele nunca fica abalado. Ele sabe que Deus supre todas as suas necessidades. Mas a mente da pessoa já está criando destruidor. Ela já está pensando no problema. Ela já está pensando naquela situação. Ela já está pensando naquele mal. A mente dela já foi para o lado errado. Ela não pensou em orar, repreender aquele mal. Não, nesse lugar aqui o diabo não vai agir não, está amarrado, em nome de Jesus. Aqui ninguém vai perder o emprego. Assim eu fiz com a mente de Cristo e salvei 3 turnos da Fiorella. Quando eu fui promovido a líder, logo depois, em seguida, a empresa que comprava os produtos daquela máquina, que era uma companhia aérea, ela faliu. E aquela máquina só produzia para aquela empresa. E eles não conseguiam mais cliente para poder produzir. E aí o encarregado chegou para mim e falou, Regi, é o seguinte, cara. Eu sei que você está intimidado aí com Deus lá em cima. Fala com ele aí, porque já estão falando em mandar 2 turnos embora. Eu podia falar, manda os 2, menos o meu. Sou de Deus, o meu não vai. Irmão, quem não ama o próximo não tem a mente de Cristo. Se você é egoísta, pensa só em você, não pensa no próximo, você não prospera na vida. Sabia disso? E muitas pessoas, elas entram na igreja, elas se tornam egoístas. Elas só pensam nelas. E isso não é bom. Eu falei para ele assim, ó, o seguinte. Ninguém vai perder o emprego aqui. Ninguém vai perder. Eu vou orar, vou buscar Deus, Deus vai dar a direção e nós vamos vencer. Eu lembro meu pastor fazia a campanha da segunda-feira, estava dando leite e mel. E como a resina é branca, né? Parecida com leite. Aí eu fui lá e catei o leite, chamei um crente e o incrédulo. E falei para ele, falei assim, ó, já vieram falar que vão mandar 2 turnos embora. Mas esse leite aqui, ó, é da campanha que meu pastor faz na segunda-feira. Eu vou jogar esse leite aqui dentro da resina dessa máquina e nenhum turno vai ser mandado embora. Pelo contrário. Deus vai prosperar. Aí o crente falou o quê? O que o crente fala? Amém. E o incrédulo? Só Deus, né, irmão? O incrédulo é terrível, irmão. Esse leite vai resolver problema? É triste, né, irmão? Mas não importa o que os outros pensam. Importa quem está agindo pela fé. Joguei o leite, fiz a oração.
Passou umas 2 semanas, o carregado chegou e falou, Regis, Deus já atendeu. Eu falei, o quê? Um cliente aí pediu para fazer uma amostra de um material e é dessa máquina. E já disseram que como você é o melhor inspetor de qualidade, está na tua mão. E agora? Eu que tinha que reproduzir o mesmo produto que a empresa mandou com a mesma qualidade. Eita Deus tremendo, diga glória a Deus. 3 turnos funcionando, fazendo hora extra e não estava dando conta de atender a empresa. Irmão, eu aprendi a servir a Deus. Renunciar às minhas vontades para fazer a vontade daquele que vai me honrar e me abençoar lá na frente. A gente tem que ter a mente de Jesus. Ficar na igreja para esquentar banco é melhor ficar lá fora, irmão. O banco não foi feito para se esquentar. O banco foi feito para você ter um lugar confortável, você não sentar no chão, só isso. Mas dentro da igreja é para você entender, Deus falou comigo, eu tenho que mudar minha mente, eu tenho que pensar diferente. Deus vai mostrar você para as pessoas. Cedo ou mais tarde a tua honra chega, tua bênção chega, as portas abrem, as coisas acontecem na sua vida. Porque você pensou e Deus não deixa de honrar quem tem o pensamento dele. O Jó começa a ficar perturbado. Olha o que vai acontecer. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás, o destruidor, entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviando de todo mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus a debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a tua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando cada dia mais na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu, e só escapei para trazer essa notícia. E estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriam ao fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer essa notícia. De uma hora para outra, o destruidor acabou com tudo. Um homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal, o que está acontecendo? O Jó, enquanto não tinha filhos, estava com a mente em Deus. Mas quando ele começa a ver os filhos, se prostituir, fazer as próprias irmãs ficar bêbadas, se despindo, fazendo coisa que não é para fazer, ele olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ele começa a ficar perturbado. O diabo introduziu na mente dele. Olha o capítulo 3, versículo 25 e 26. Aqui está a resposta, a gente conhece bem isso. Olha o que Jó falou, porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive o quê? Descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? Espera aí. Mas tudo isso sobreveio por causa de quê? 7 filhos e 3 filhas. Enquanto Jó não tinha os filhos,
O Jó estava perturbado? O Jó estava tranquilo, dormia em paz, acordava em paz, orava, buscava a Deus, servia a Deus, a mente tranquila, não tinha medo de nada, medo de perder as coisas, medo de acontecer desgraça, medo que algum mal viesse sobre ele. Não, o Jó estava tranquilo. Aí o Jó começa a ter filhos e filhas. Aí os filhos crescem e começam a fazer coisas erradas. E como fica a mente do pai? Com medo, preocupado. E ele começa a querer buscar em Deus, servir a Deus, com medo, preocupado. Oh, Deus está aqui, estou dando hoje 10 boi para não acontecer nada, não deixa acontecer nada. Não, Deus, hoje eu vou dar 20. Ô Senhor, misericórdia, eu tenho que acordar na madrugada, eu tenho que fazer, porque meus filhos estão... Olha a mente dele como ficou. A mente dele começou a ficar o quê? Perturbada. A mente dele mudou. Quem introduziu essa perturbação? Foi Deus? Quem foi? O destruidor. Está vendo? Até então Jó era o maior de todos. Agora Jó não tinha mais nada. Jó foi ao zero. De uma hora para outra. Porque a mente dele mudou completamente. De um dia para outro. Está vendo? Às vezes, tem certo momento da nossa vida cristã, que o diabo cria situações aqui fora, que muda a nossa mente. E é onde o destruidor acaba com a gente. Meu irmão, vamos ter a mente de Cristo. Já deveria ter continuado com a mente no Senhor. Senhor, meus filhos estão fazendo coisa errada, mas eu confio no Senhor. O Senhor é Deus. Não vou perder minha paz por causa dessas coisas. Tem gente que está perdendo a paz porque a gasolina subiu, porque o gás aumentou. Cristão não perde a paz. Cristão ora. Cristão se consagra. Cristão tem vida com Deus. A mente dele está focada, não é no aumento, não é nas despesas, não é nos problemas que ocorrem ao redor dele. A mente dele tem que estar o quê? Focada em buscar e adorar e servir ao Senhor de todo o seu coração. Jesus nos ensinou: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você vê Maria sentada aos pés de Jesus, escolheu estar ali. Quando Marta está preocupada, afadigada, preocupada com as coisas da vida, brava com Jesus, porque a Maria está lá aos pés do Senhor, e Jesus dá uma bronca nela. Eita, Marta, olha como está a sua cabeça aí. Olha o jeito que você está aí. Está vendo? Nós precisamos ter a mente do Senhor. Ou a minha mente está produzindo o destruidor, ou a minha mente está produzindo o abençoador. Você tem que começar a vigiar a sua mente. Se a sua mente está preocupada que não está entrando dinheiro, o destruidor está aí. Porque quem tem que estar preocupado com alguma coisa entrando na sua mente é você com as coisas de Deus. Se preocupe em colocar na sua mente as coisas de Deus, para que Deus ilumine a sua mente. Você pense, você consiga pensar. Aí Deus te dá uma saída, Deus te dá uma ideia, Deus mostra um caminho. De repente você sente o que você precisa fazer para Deus honrar. E você entendeu, Deus iluminou a sua mente, e você então teve a mente do abençoador. A bênção vai vir, Deus vai te honrar. Diga glória a Deus, e Deus vai dar a bênção. Deus permitir, a semana que vem nós falar mais sobre esse assunto, que vai ajudar você, pode ter certeza. Tem muita coisa aqui para a gente tratar desse assunto, da mente. Mas Deus que conduz o culto. Diga amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos ficar aqui por essa noite. Deus abençoe quem está ao vivo. E não esqueça de participar dos cultos. Quarta-feira estaremos nos cultos presencial, né? Você que está ficando em casa aí, no comodismo, sai do comodismo. Vem para onde, gente? Vem para a casa de Deus, tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa noite e até lá. Glória a Deus. Vamos passar a parte da